todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Vozes Urbanas. Vozes Urbanas é o nosso podcast, videocast do CAU-RJ. E, como já é tradição, mês de março a gente fala sobre o quê? Sobre as mulheres. Então, hoje nós vamos falar sobre mulheres e o direito à cidade. Nossas convidadas de hoje, eu sou a Leila Marques, sou a conselheira federal, que vou ser anfitriã do programa. A Júlia Monteiro é nossa conselheira estadual. E a Diana Helene é professora da UFAL e ela é uma especialista. Já vou ler um pedacinho da biografia dela para vocês conhecerem quem é a Diana. E nunca esquecendo, nunca perdendo de vista, né? Quando a gente falar de arquitetura e urbanismo e mulheres, nós somos mais de 60% dos profissionais registrados no CAU, no sistema CAU-BR. Então, é o nosso lugar, é nosso momento e a gente tem que se afirmar cada vez mais, não é isso? Isso mesmo. Então, vamos lá, só vou falar um tiquitinho. A Diana Helene Ramos, ela é professora, como eu já falei, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Ela se graduou pela Unicamp, São Paulo, Campinas, né? E o mestrado dela foi pela USP, Planejamento Urbano e Regional, e o doutorado aqui no Rio de Janeiro pela UFRJ. Além disso, ela tem um monte de pós-doc, né, na França, no Canadá, é um monte de sanduíche, e não sei o que. Eu falei, meu Deus, essa mulher é gigante. E a Diana também, ela é autora de alguns livros, dos quais eu separei para trazer o que você fez a dedicatória em 2019, que é o Mulheres, Direito à Cidade, Estigmas de Gênero, a Segregação Urbana da Prostituição em Campinas. Esse vai ser o carro-chefe aqui do nosso bate-papo, porque esse livro é o resultado da tese dela, né? Da UFRJ, e que ganhou o prêmio CAPES de tese na área de planejamento regional e demografia. Não é isso? Falei? Sim, tá sim, tudo certinho. 2016. Tá tudo certinho até agora. Então, Diana, vamos começar contigo mesmo, você falando sobre essa experiência, porque esse livro da Diana, ela não apenas escreveu, ela vivenciou, né, ao lado essa exclusão, essa expulsão da zona de prostituição de Campinas, no momento em que o desenvolvimento achou que aquilo era um lixo para colocar debaixo do tapete, algo do tipo. Fala um pouquinho sobre o livro e a experiência de ter vivenciado ao lado delas. Tá bom. Queria primeiro agradecer o convite, Leila. Muito Imagina. feliz de estar aqui, muito honrada, falar desse tema que eu amo. Prazer te conhecer também. Estou muito feliz, é muito bem ver as conselheiras mulheres, é isso que você falou, né? A gente é a maioria, mas nos cargos, vamos dizer assim, de diretoria, isso, do CAU, de do IAB, decisão. muitas vezes os cargos de decisão, os cargos políticos, ainda estamos conquistando para chegar nessa equivalência dos 60% de mulheres, inclusive na universidade também, a maior parte dos professores são homens. Então, assim, as alunas todas mulheres, e a maior parte dos professores homens, a gente vê a mesma coisa nos cargos de representação. Estou muito feliz de estar aqui Que bom. entre mulheres. Hoje mesmo eu peguei o vagão feminino e só tinha mulheres. Eu fiquei imagina um mundo só com mulheres. É uma delícia estar entre mulheres. E, bom, o tema do meu doutorado, que foi um trabalho que eu realizei de síntese de um trabalho que eu já fazia, né? Então, eu já trabalhava com essa associação de prostitutas. Eu trabalhei, desde que eu me formei, eu fui trabalhar com um projeto de auxílio na formação de grupos de trabalhadores, cooperativas, associações, um projeto de extensão da Unicamp. E um dos grupos que a gente trabalhou era um grupo de mulheres prostitutas que queriam se formalizar enquanto uma organização política, né? Para se proteger da violência que elas sofriam em Campinas. E aí, por causa delas, eu comecei a conhecer a história desse bairro, né? O Jardim Tatinga, que é um bairro lá em Campinas, considerado o maior bairro da América Latina de prostituição. É gigante, tem 16 ruas só de prostituição. Eu sabia dessa. É um negócio assim. Essa carga da América Latina ele maior. é enorme. E é essa coisa, assim, uma outra urbanidade, né? Porque imagina um lugar onde é um bairro mesmo, né? 16 ruas, várias quadras que você anda e todas as atividades são vinculadas à prostituição, né? Então, o papel da mulher lá está muito vinculado a esse papel da prostituta, né? Então, você vai lá enquanto mulher, né? Você tá naquele... Você tá naquele... Você é. Lógico que assim, eu sempre conto no meu livro que as pessoas muitas vezes perguntavam, você tá distribuindo camisinha? Sempre achavam que eu era dos agentes de saúde. Mas enfim, vinculada a essa atividade, né? Então, você até se discriminava das outras tô de mochila, roupa, eles percebiam que eu não era. Mas o que eu tava fazendo ali? Com distribuindo camisinha? Era isso, né? E aí eu comecei conversando com elas. Achei, gente, mas um bairro gigante, a história do bairro. E aí é isso que a Leila já adiantou um pouco, foi um bairro, aí eu
falei, não, vamos escrever, eu quero fazer um doutorado sobre isso. Eu trabalhava com habitação, que é meu tema de pesquisa mais forte, né? Habitação, gênero, que eu trabalho com isso há muito tempo. Foi meu mestrado em habitação também, ocupações de prédios abandonados. Mas aí, com esse tema, aí já é uma coisa que acho que tem essa ver de pensar a segregação para além, a prostituta, mas a segregação desses outros, né? Então, os pobres, as pessoas negras, as mulheres, tudo que é considerado que não é adequado à cidade moderna, capitalista, tem um lugar afastado na cidade. Então, eu vi um link, assim, da segregação que eu via com os pobres no centro de São Paulo, que eu trabalhava no centro de São Paulo, as ocupações lá, e com as prostitutas no centro de Campinas, porque essas prostitutas que estavam se organizando eram justamente as que tentavam trabalhar fora do bairro. E na tentativa de trabalhar fora do bairro, elas eram discriminadas, inclusive pela existência do bairro. O que vocês estão fazendo aqui? Tem um lugar para isso. A gente tem um lugar para isso. Olha, isso é planejamento. A gente tem um lugar para isso, não é aqui. E elas não queriam trabalhar lá, queriam trabalhar no centro. Prostituição não é crime no Brasil, né? Todo mundo que sabe isso, mas a prostituição não é crime. O que é crime é ganhar dinheiro em cima da prostituição. Então tem um bordel, cafetão. É um tipo de lei que a gente chama abolicionista. Ela coloca a prostituta como vítima do sistema. Então ela não é criminalizada. Quem é criminalizado são as coisas outras que ganham dinheiro em cima do trabalho dela. Então, na verdade, o bairro lá é ilegal, porque uma casa de prostituição não pode existir. Né? E elas que trabalhavam independentes no centro da cidade, faziam programa nos hotéis do centro, na verdade não estavam fazendo nenhum crime, mas mesmo assim eram perseguidas pela polícia, acusadas de outros crimes, né? Que hoje em dia não existem mais, ainda bem, mas crime de vadiagem, que é um crime que foi usado muito tempo para prender qualquer pessoa que estava fora da norma, principalmente pessoas pretas, né? Era usado de uma maneira de coagir a presença de pessoas pretas no espaço público. E elas era usado muito contra elas, atentado ao pudor, era usado mesmo elas usando roupas. É isso, eu demorei muito para entender como que era a corporalidade das mulheres do centro para se mostrar enquanto prostitutas, mas não usavam uma roupa super, né? Tem isso no livro também, essa coisa da corporalidade, dos detalhes sutis para mostrar que elas eram prostitutas ali no centro, mas enfim. Então elas queriam se organizar para se proteger dessa perseguição que a polícia fazia e reivindicar que elas também tinham direito de, como os outros trabalhadores, trabalhar no centro. E a partir daí eu fui conhecendo a história desse bairro, junto com elas. Então meu trabalho é um trabalho etnográfico, ele tem as histórias que elas me contaram, como era o bairro, como ele foi formado, e eu associei a isso uma pesquisa de arquivo também. Então eu pesquisei tanto os jornais... A sua principal informante foi assassinada, né? A Sandra, não é isso? Também tem isso. Tem essa história. Eu dedico o livro para ela, tem uma poesia que eu fiz para ela. É uma prostituta que era super importante lá na associação. Uma mulher incrível. O bairro tinha essa pessoa, né, que meio que governava, não? Um bairro, alguém... Ela era a porta-voz do bairro? Não era só ela, não. Outras mulheres também. Você já encontrou elas bem organizadas, assim? Você sentiu que elas já tinham uma organização? Sim. Só faltava uma coisa mais elas queriam uma ajuda formal para como a gente formaliza? Qual a melhor instituição jurídica? Então elas fizeram uma associação, no fim... Né, como que faz Mulheres um regimento. Guerreiras. Mulheres Guerreiras é o nome que elas escolheram. A gente trabalhava formando cooperativas e associações, então a gente apresentava, era um processo autogestionário, participativo, tem tudo a ver também com outros processos aí na arquitetura de construção de projeto participativo e tal. Só que a gente auxiliava no processo de formação da entidade. Era financiado pelo governo, pelo Senais, né, Secretaria de Economia Solidária, que não existe mais. Era um projeto muito bonito. E aí era isso, a gente junto com elas escrevia o regimento juntas, né? Então todo participativo, autogestionário, para elas terem um regimento, tinha assessoria de advogado. E junto disso a gente fazia outras formações políticas, né? Então junto com elas a gente fazia formação de gênero. Eu falei que eu aprendi a ser feminista com elas, porque eu não trabalhava com gênero nem feminismo antes. E também não tava essa onda feminista, que você é mais jovem. Não era assim o mundo. Nossa, até foi uma época, né, tem essa coisa das ondas, mas nesse momento, 2006, quando foi formada essa associação, 2006. Não tinha, estava muito escondida esse debate. Então eu nunca arquitetura e urbanismo, então tinha discussão zero. Eu me formei em 85, né? Discussão zero. Então assim, eu comecei a me interessar por gênero. Na minha escola, eu acho que eu não lembro na escola disso. Eu lembro na faculdade, na escola eu já não lembro. Então. É bem recente. E aí, inclusive meu doutorado teve esse desafio também, porque não tinha professores, não tinha bibliografia traduzida, você ainda tinha coisa de outros países que estavam estudando gênero
tal, Estados Unidos, França, tanto que eu fui fazer o sanduíche que você falou na França por causa um desses motivos foi esse, porque lá tinha um estudo maior de gênero e espaço, principalmente no pessoal da geografia, aqui também tinha uma coisa da geografia, mas arquitetura e urbanismo não tinha nada, tanto que a gente desbravou, assim, eu e a Rossana, que é a que escreveu o livro comigo, a gente sente que a gente deu uma desbravada, assim, quando a gente fez o livro é fruto do blog. Não, à toa que ele já tô adiantando. Mas o livro é fruto do blog que a gente fez, que a gente falou, vamos fazer um blog também, coisa antiga, hein? Fazer um blog em 2013, porque a gente falou, vamos juntar o que a gente conhece, formar as pessoas para virem compartilhar, para ver quem tá estudando gênero, porque não tinha, era assim, o Saara pra... Então não tinha, eu falo que eu me formei feminista junto com elas, né? Então junto com essas mulheres que foram me ensinando também a partir do ponto de vista delas. E você conseguiu chegar a essa corporativa? Que você elas têm associação até hoje. Tá, mas... Estavam fazendo, inclusive, ano passado, fizeram um evento, fizeram uma homenagem pra Sandra Cabelão, o nome dela, essa prostituta que foi assassinada. Uma ascendência indígena, ascendência indígena, e ela foi assassinada, né? Um crime de misoginia, de feminicídio, estão procurando até hoje. E é uma mulher incrível, assim, que é isso, ela fazia a segurança das mulheres com as próprias mãos. E os espaços dela, o que você conseguiu? Você acha que você teve alguma vitória, uma conquista nessa sua ajuda? Eu acho que teve muita vitória, muita vitória. Em termos de espaço, elas permaneceram, elas queriam... E aí o que legal é que estendeu para o Jardim Itatinga, que é esse bairro confinado, a gente fala que é um bairro confinado mesmo. Confinado no sentido... no sentido que ninguém explora nada além disso. Eu trabalho também no livro como ele é confinado na morfologia urbana. Desenho é um desenho confinado. Isso é interessante pra gente pensar projeto. Ainda mais numa coisa que se diz não projetada. Porque oficialmente não pode existir um bairro de prostituição, casas de prostituição. Porém, aí é muito legal que dá pra gente ver a mesma semelhança com a ocupação informal de terra. Porque é aquela coisa, o Estado finge que não tá vendo, mas deixa ocupar certas áreas da cidade. É o morro, no caso de Maceió, a grota. E vai acontecendo, né? Ele sabe que tá ocupando, você acha que ele não sabe, o negócio 20, 30 anos. Só que deixa, né? Porque sabe que necessita daqueles trabalhadores com baixos salários que não podem pagar moradia e tem que ocupar. Mesma coisa as prostitutas. Não faz a sua parte, igual, o paralelo que eu faço é esse. E é uma atividade econômica, não é? Uma atividade econômica que é considerada... Todo porto onde gira dinheiro, gira capital, a zona de prostituição, ela vem, ela super econômica. Gera muito capital, outros empregos também, a coisa do bar, a coisa do ponto de negócio. E na nossa sociedade, do jeito que ela é constituída, patriarcal, machista, etc., ela é considerada um mal necessário, né? Onde o casamento é a base, a monogamia, blá, blá, blá. Então, a prostituição é um mal necessário, né? Então, nesse sentido do mal necessário, no mundo que a gente vive, precisa de um lugar para isso acontecer. Apesar dele ser proibido, mal visto, colocado como o lugar mais horrível para as mulheres necessidades do homem. Mas é preciso pelas necessidades do homem. Então, vamos deixar... O que aconteceu? O que elas relatam é isso. Existe um acordo fora da legalidade dizendo, se vocês quiserem, vocês abrem casa nesse bairro. Qualquer outro lugar da cidade não pode. Aqui pode. Então eles usavam a lei que a gente fala que é a legalidade seletiva, que é a mesma da ocupação informal de terras, a mesma. Então legalidade seletiva, eles falavam, aqui não pode, aqui no centro não pode, perseguiam, falavam, não, bordel é... Aqui você tá inferior. Bordel é crime, bordel é crime, fecha o bordel, hotel de curta permanência é crime. Fecha o hotel de curta permanência. Perseguia as prostitutas que trabalhavam na rua independente com esses discursos aí de que era atentado ao pudor, e falava, se você quiser, vai lá naquele bairro que a gente tá deixando naquele bairro. E aí o que aconteceu? Todo mundo comprou terreno lá, os bordéis, fizeram as casas lá e as mulheres foram aos poucos indo pra lá. E se formou o bairro a partir dessa legalidade seletiva. A aplicação da lei de forma seletiva no contexto da cidade. E aí o que eu estudo também é a morfologia, que eu estava falando antes. Isso não escolher um lugar qualquer. Isso que você vê que tem projeto. Você vê que tem escolha, entendeu? Porque não escolheu qualquer lugar. Diferente, acho que das ocupações de terra para habitação, que é meio aquele lugar que o mercado não tem interesse. O mercado não tem interesse no morro porque é difícil de ocupar. Deixa. A casa de Maceió é muito interessante. Eu gosto de falar isso, que Maceió é na grota, que é uma formação geológica, é um buraco. Um buraco, é um morro ao contrário. Lá as favelas são nas grotas. Inclusive, grota é sinônimo de favela lá. Tipo, morador de grota. Então, esses lugares que o mercado não tem interesse, ocupava. Nesse caso, não, escolher um lugar, porque não dá pra ter prostituição em vários lugares, é aqui.
Então tem bastante projeto, sabe? E aí o desenho é esse, ele fica próximo a uma rodovia, só que é uma rodovia de alta velocidade, então você não vê direito, você tem que pegar uma alça para entrar no bairro, então ele tem uma separação do tecido. Então você não urbano que a gente vê na Vila Mimosa aqui também. Eu falei isso, Vila Mimosa, você passa pela Praça da Bandeira, você passa reto. Mas você virar à direita, você fala que não tem projeto. Óbvio, não, com certeza tem projeto. E atrás daquela estação Leopoldina abandonada. Exatamente. Então, tipo, você fala, não sei se aqui tem uma ali. coisa, e você entra. Não, e é aquilo, né? Uma coisa que surreal. é você já foi? Não, nessa aqui não, mas tipo, escondido, tem que visitar, gente, mas todo mundo sabe. Porque a Vila Mimosa é uma né? urbanidade, assim. Eu sempre penso eu sou do tempo que havia o Mangue, né? O Mangue ainda existe, né? Porque é aquele canal da Presidente Vargas, e é onde hoje é a prefeitura, o Piranhão, né? Que ganhou esse apelido maravilhoso. Adoro. Que ali, quando eu era criança... A memória dos usos das pessoas fica. Pode vir projeto. Não, o Rio de Janeiro é cheio de apelidos. O projeto vem, demole, expulsa, mas pega e chama o prédio de quê? Piranhão. Eu acho que atualmente tem, pontos da Quinta da Boa Vista, né? Na Quinta da Boa Vista ainda... Não, tem pontos espalhados. Pontos da Glória tem. Mas uma área, assim, uma área de ocupação de moradia, eu acho que a Vila Mimosa ali na Praça da Bandeira. Eu tenho uma memória assim de meio que de infância. Vários de passar, cabarés não tem mais. De passar ali pela região do Mangue e ver assim, mulheres botando assim um pouco os seios, aquela coisa assim, ué, o que é isso? Por que aqui é diferente? Eu tenho uma memória assim, muito assim, né? Porque da minha infância, mas eu cheguei que legal. Eu vi muita foto assim, de arquivo. E vai pro Mangue. Falar vai para o Mangue é como vai para a grota, vai para a zona, é algo do tipo mesmo. Ou seja, mas, imagina, os projetos higienistas e coisa e tal. Imagina se Meretrício ia ser admitida de jeito nenhum. É isso. Mas precisa existir, né? Sim. Então é esse que é o negócio, né? Em vez de, não é uma política de não, vamos dar outro trabalho para essas mulheres, porque esse trabalho não é um trabalho bacana. Não, é uma coisa de tipo, vamos esconder, ninguém vê. Que aí eu trabalho também. Você quer perguntar outra coisa? Eu tô aqui, você deixar. Não, eu vou olhando Que aí eu trabalho também no livro como essas. Mas essa é a temática. Essas duas figuras. Aí pra entrar no gênero, né? Pra não sair, porque senão. Tem gente que acha que meu livro é só sobre prostituição, aí acaba que não lendo. Mas meu trabalho não é sobre isso, é sobre planejamento urbano. Lógico. E aí, quando fala de mulher, é legal que o trabalho vai mostrar também como esses papéis, a prostituta e a mulher correta, são a famosa mulher do lar, recatada do lar, que depois foi ainda laureado com a bela frase lá. Quem que foi que falou essa frase? No fim foi a Bela Recatada do Lar. Acho que foi a Michelle, não foi? Foi a Michelle, acho que foi a mulher do Bolsonaro. Bela Recatada do Lar, que agora tá saindo tudo lá, que também faz parte de tudo golpe lá, mas enfim. Ela sabe o que ela fala. Bela Recatada do Lar e a puta, a prostituta. Então esses dois papéis fictícios, vamos dizer, porque ninguém nem é totalmente isso, nem totalmente isso, que são colocados para as mulheres como o bom e o ruim, né? Se você desvia um pouquinho desse aqui, de ser a mulher perfeita, bonita, quietinha, meio submissa, meio assexuada, tem um pouco disso, né? Então a prostituta vai ser o lugar do sexo, aquela degenerada, aquela que fala alto, aquela que... Então esses dois papéis, né, que são usados para nos controlar, e aí tem uma autora que eu uso, que é a Gail Peterson, que ela fala desse estigma de puta, um estigma típico do gênero feminino. Não entendi. Típico não é típico, é um estigma específico vinculado às mulheres, não é um estigma que é usado para outras pessoas, é só para as mulheres, o estigma de puta, que é usado para controlar a gente, né? Então, qualquer coisinha que a gente faz fora da linha, vão te chamar de puta e vão te controlar. Não posso ir... Agora falando já de cidade, né? A gente andou a essa hora, também tava querendo, né? Andou nesse lugar essa hora, andou com essa roupa. Qualquer coisa que você faz. Mulher. Então a nossa vida inteira é se controlar pra não parecer puta, não ser associada com puta. Se eu trair meu marido, sou puta. Se eu falo não sei, sou puta. Pra não sofrer as consequências do que isso acarreta pra mulher se ela chega nesse... Então esses dois papéis, a gente fica tentando se aproximar do quê? Que vai conseguir um marido, que vai ser, né? Padrão. Tô falando de padrões, né? Não tô falando do... Então esses dois padrões fictícios, né? Isso é um padrão, um ideal, um padrão ideal positivo e um negativo. Eles também vão refletir no desenho da cidade. Claro. Então é isso, lá no bairro
Pode. Então, E quando eu ali tava é lá um no pode. bairro, é isso. Você já, ou você tá despindo camisinha ou você é puta, porque é nesse bairro. Então, o lugar e a identidade feminina vai andar junto, né? Então, entender como isso se organiza no espaço. A infraestrutura desse bairro era muito precária ou não? Totalmente precária. 100% precária. Infraestrutura zero. Ótima pergunta. Infraestrutura. E você acha assim que essa questão também está relacionada à falta de lugar para habitação? Você acha que como começa um bairro de prostitutas? É porque eu não tenho, você me ajuda, essa rede de ajudas elas acabam se associando. Como é que isso criou um bairro de prostitutas? Né? Você acha que isso, pelas suas pesquisas, coisa e tal, isso foi um acontecimento, todas foram sendo empurradas para lá, ou todas as pessoas pobres que não tinham onde morar foram chegando lá e vendo isso como alternativa, como solução? Você chegou a alguma explicação sobre isso? Como é que isso acontece? Como é que isso se aglomera? Acho que dá até para vincular com a pergunta que ela falou da infraestrutura, porque é o seguinte, o que eu estudei também é como o lugar de escolha desse bairro, além da morfologia escondida, ele é isolado, eu esqueci de falar isso, por duas rodovias, tem uma de um lado e outra do outro. Então ele não conecta com nenhum outro tecido da cidade. Tem que passar por Então é essa só rodovia. prostituição, entendeu? Nenhuma outra coisa. Não tem nenhuma outra alternativa, né? Ali é pra... Ele não conecta, você não vai sair andando, que é que nem a Vila Mimosa. E além disso, da morfologia do desenho esconder, ele também está numa região da cidade onde estão todos os bairros pobres, onde estão a maior parte das ocupações de terra. Então eu faço uma parte só estudando a cidade, mostrando que lá estão todos, do lado do bairro, estão todos os bairros de ocupação informal, que lá não é morro, né? É outro tipo de ocupação de terra que não interessa, né? São as que estão nessa região. É onde estão as pessoas com os rendimentos mais baixos, onde estão a maior parte das pessoas não brancas. Estão todas nesse prostituição, mesmo ela lugar. vem desse espaço do pobre, né? Da falta de condição, da falta de oportunidade. Falta de opções, de né? opções e coisa e tal. Né? No caso da mulher, a falta de opção por um salário bom e por moradia. Trabalho, moradia assim, eu que estudo moradia é isso. Eu recentemente eu escrevi um texto para o IBGE em números sobre habitação, e aí os dados do IBGE 2022 comprovam, mais uma vez, que o déficit habitacional do Brasil, ele é feminino e negro. São mulheres negras. Sim, que estão mais, e tem classe também, as mais pobres também. Então estão já assim, 60%. Eu não lembro agora os dados, mas é isso. Você somar, vai dar... Agora eu lembrei também o déficit habitacional é feminino, é negro e é de classe baixa. Fazer uma correção, que quem fez aquela frase da recatada do lar, na verdade, foi a mulher de Michel Temer. Michel Temer. Vamos corrigir, vamos fazer essa pequena coisa. Não que elas não façam esses discursozinhos hipócritas, às vezes nós, nossos Mas permeia os discursos das... mas enfim, só pra gente deixar claro aí. Né? Vamos caminhar agora, então, para aquele outro livro que você tem vários, né? Vamos falar agora sobre o feminismo urbana. Como é que é o nome dessa figura de linguagem que acopla duas palavras? Tem algum nome? Não. A gente inventou. Não, eu pensei que tinha alguma... Enfim, então, só dando uma liga... Esquisão feminino, né? Urbana. Sim, eu entendi claramente. Feminismo urbana, né? Aliás, o IA do ano passado, na Malásia, eu tive a oportunidade de ir, ela foi sobre diversidade das cidades, era Diversity, também fizeram a união, Diversity City, Diversity, eles fizeram também uma união, tipo esse feminismo urbano, ficava até como é que chama esse negócio de quebra-língua, sei lá como é que fala, pra quando a gente tem dificuldade de falar, e eu tive até a oportunidade também, fiz uma falinha super brevezinha lá, onde eu falava também que uma cidade preparada para a mulher, concluía, né? Cidade preparada para mulheres é uma cidade que está propensa a estar preparada para quase toda a população. E eu vi, eu não sei, há que diferença, cultura, o muçulmano, o hindu, o budista, algumas pessoas olhando assim, meio desconfiadas da minha fala. Mas até aqui no Brasil isso é muito comum, de homens em geral, mas eu tava assim, desconfiar e falar, por que pra mulher vai ser bom pra todo mundo? Eu tava numa mesa de arquitetos, de urbanistas, enfim, e eles olhavam assim, assim, meio coisa. Mas, enfim,
Muito Vamos bom. falar então sobre esse projeto, que ele já começa de cara com um prefácio da Raquel Ronick, maravilhosa, eu vi. Ela fala o seguinte: não apenas porque as mulheres lutam, né? Não apenas por salários iguais e ascensão às posições de poder, mas também por um urbanismo feminino e feminista, capaz de refazer este modelo excludente de cidade que impõe o medo como experiência rumo à cidade, do cuidado e do acolhimento e da liberdade dos corpos em movimento. Bonita esse prefácio dela, né? Ela escreve muito, Então, né? a Raquel Ronick é aquilo, né? Então explica pra gente então, um pouquinho do feminismo urbana, tá certo? Eu sou capaz de comer uma sílaba. E o que você acha assim? Eu quero agora ouvir até também da Júlia, que é aquelas 3 gerações, né, gente? Que a gente falava gente, aqui. a gente falou, 5 anos formada, 20 e poucos, quase 40, né? Então, Tá estamos bonita aqui. essa mesa. Podemos falar a cavalheira sobre essa questão. Direito da mulher, direito à cidade. Você ouviu isso na sua faculdade? Eu falava, existia esse diálogo? Nenhuma professora trazia isso para mim? Eu preciso responder que não, né? Não, Olha, eu me formei em 2018 na Estácio, e já era uma época que as pessoas já falavam, né, sobre o direito de mulheres e tudo mais, mas realmente na faculdade não tenho memória de ver isso. Inclusive é uma coisa que eu sempre levanto, que eu acho que na faculdade, pelo menos a da Estácio, falta uma coisa mais de urbanismo, né, que eu acho que o urbanismo é passado, eu acho que eu tive 3 períodos de urbanismo. Então é passado muito rapidamente, focado muito mais só no projeto arquitetônico, né? E não tem vamos estudar a cidade para ver como que as pessoas se comportam na cidade, como que as mulheres se comportam na cidade, como que você se sente segura. E era uma coisa que a gente reclamava muito, porque no nosso campus da Estácio era em frente ao prédio da prefeitura, o Piranhão, e ali horrível de pegar ônibus, de atravessar, de entrar e de sair. Nossa, qualquer hora. Não tem escala de caminhada. Não tem, e a gente conseguiu durante a faculdade pedir para que ficasse uma van que levasse a gente até a Central ou a Praça 11, porque eram os 2 metrôs mais próximos, né? Então a gente teve esse projeto durante a faculdade e era o que amenizava a gente, ajudava a gente a chegar, a sair dali um pouco mais seguro. Mas urbanismo em relação à mulher... Em termos de aula mesmo, quer dizer, direito à cidade é direito à mobilidade, é direito à segurança. Professora, o que você fala sobre os seus alunos, do direito da mulher à cidade? É direito a uma creche? É direito à segurança? É direito a exercer as suas funções? Fala pra mim. Eu não tive aula, eu quero ter a sua. Sim. E ainda na mesma, assim, as disciplinas que eu dou são disciplinas obrigatórias, né? Planejamento, urbanismo. Mas é claro que você encaixa. É lógico, se a gente acredita que a questão de gênero, a questão racial, tudo isso é transversal, né? Como a questão de classe, então vai ter que aparecer, né? Independente de ser uma disciplina que não é visada para o gênero. Tem uma atividade que a gente faz, que eu acho muito legal, que tem a ver com o que vocês dois falaram, tanto que você falou nesse evento, no Diversity, quanto o que ela estava falando disso de não... É isso, sair ali no... É um ótimo exemplo. Aquele lugar é um lugar que você fala assim, gente, não, o urbanismo errou, né? Errou, não dá pra atravessar, não dá pra tem, andar, aquilo ali não tem escala humana, né? Não tem escala humana aquilo lá. Então, assim, a gente faz um exercício que é assim, a gente divide a sala em grupos e cada um tem que pensar o que seria uma cidade ideal para um grupo específico. Então, um pega mulheres, outro pega crianças, outro pega idosos, outro pega pessoas com deficiência visual, e acho que aí dependendo do tamanho da sala a gente vai aumentando, né? E aí eles têm que pensar, aí ficam lá no grupo pensando, criança isso, idoso aquilo. Aí depois eles apresentam para a sala e a gente vai botando no quadro. E aí vai saindo as soluções, e gente, as soluções são muito similares para todos. Calçadas niveladas, calçadas largas, calçadas sombreadas, mais verde, mais espaços que você pode, mais banco, sabe umas coisas bobas assim, mas um banco, né, muda a vida. A habilidade, né? Tipo o urbanismo feminista lá, aquele grupo maravilhoso de urbanismo feminista lá de Barcelona, chama Coletivo Ponto 6, ele tem uma experiência de bancos, que é assim, colocar bancos, eu não lembro agora, acho que é 200 metros. Colocar banco de 200 metros muda a vida, porque assim, um idoso consegue ir no postinho sozinho, ele anda um pouquinho, senta. Anda um pouquinho, senta. Uma grávida, anda um pouquinho, senta. Uma pessoa carregando um bebê, anda um pouquinho, senta. Um
uma pessoa que tem deficiência, algum problema de mobilidade. Então, um banco, não é tipo assim, fazer a revolução, meu Deus, que eu acho melhor, mas enfim, às vezes com soluções simples. É aquele urbanismo tático, né? O urbanismo tático que você vai aos poucos. E aí a gente vai pondo no quadro, e na verdade, um monte de coisas, que é o que você falou, serve pra todo mundo, né? Então, uma calçada boa, uma calçada larga, que e as mulheres são as que mais caminham na cidade. São as que mais caminham, os que mais andam de carro são homens, tem vários dados que mostram isso. Elas então, não vão só de casa para o trabalho, elas têm que levar a criança na escola, vão fazem buscar, vários trajetos. levam para o hospital, para a clínica, para o pediatra, para qualquer coisa. Vários trajetos durante o dia. Vários trajetos. Então, acho que as mulheres têm mais propriedade para falar dessa cidade e dessa caminhabilidade. Né? Por isso que a gente acaba concluindo que esse lugar de fala é muito bom que seja, que venha das mulheres, porque vai contemplar todo mundo, né? Todos os espaços, e não só as mulheres, como também todas essas outras categorias que são marginalizadas, serve para todo mundo, invisibilizadas, né? Porque mas aí, o cadeirante... Sabe o que a gente faz no final? Aí no fim a gente pega a porcentagem da população de mulheres, de crianças, de idosos, todos esses grupos que a gente fez e dá 80% da população. Quem que é minoria? Não, é minoria de força. A minoria é o homem branco, na idade jovem, sem 40. Discapacidade, sem filho. Essa é a minoria. A verdadeira minoria é essa. Pois é, mas que anda de carro. Quando a gente fala minoria, são minorias políticas, sim, minorias de força. Mas a gente tem essa ideia de que... É um grupo pequeno. Sabe aquela coisa do modulor? O modulor? Que ele é universal, mas na verdade ele é a minoria. Ele não é nem a maioria. Porque se você somar criança, idoso, não sei o que... Aí você vê que na verdade essa cidade vai servir para todo mundo. E esse todo mundo... é a grande maioria da população. A grande maioria da população precisa de calçada larga, precisa de calçada nivelada, precisa de calçada sombreada, precisa de espaço público de lazer, tudo que a gente deve. O carro é totalmente ruim para todas essas pessoas. O carro é a pior solução. Ele só atrapalha a vida de todas essas pessoas. E a gente, o nosso urbanismo voltado fora o aquecimento global. Fora tudo isso. Porque quando a gente coloca a discussão de povos originários, né, ou pessoas que têm muito vínculo com religiões de matriz africana, aí vem também a importância da natureza, né? Então a importância dos rios, para o cotidiano, para os ritos, para várias atividades. E aí entra nesse ponto também, né, que é outra coisa que vai ser bom para todo mundo. Então, é isso, né, o que você falou desse evento. Você presta atenção, você percebe alguma diferença quando você vai tocar nesses assuntos de gênero entre meninos e meninas? Você acha que isso não? Hoje não é a questão, não é se os meninos têm menos aceitação do assunto, é mais a ver com a formação da pessoa. Eu acho que tem a ver com geração bastante. Com geração, não é com gênero. Não, eu acho. Talvez, né? Não sei, mas talvez os mais jovens alunos meninos fiquem mais. Mas eu vejo que os jovens já têm outra. Agora, você tá cada vez percebendo as nossas gerações, fica mais permeável. Não é só gênero, às vezes mulheres ficam. Gente, mas. Não, pois eu quero saber isso. Você que percebe exagero, né? Mas não é assim também. Mas nem é machista. Já ouvi isso milhares. Mas não é mais tão machista assim o mundo. Você pega todos os dados de tudo, de violência, de desigualdade social, de segregação, tudo tá lá, só pegar dado. Esse texto do IBGE, isso mostra tudo, 2022 e continua, gente. Como que não tem machismo, na verdade, racismo, eu tá acho que tudo lá. Os dados provam. Sempre teve, né? Racismo também, eu já trabalhei questão de raça em classe e os alunos... professora, mas não é mais tão assim. Escravidão faz tempo. Gente, como não é mais tão assim? Você pega todos os dados, comprova, não tem. O decretinho não mudou em nada. A importância do IBGE, ainda bem que... Pois é, e outro dia você ouviu uma notícia, nem vou falar, uma notícia horrorosa sobre o IBGE, que tinha dados comprados, enfim, mas espero que seja uma fake news que eu andei lendo por aí. Deve ser. Não, a minha tese de doutorado é toda baseada nos números do IBGE, pelo amor de Deus. São importantíssimos, né, para pensar pesquisa qualquer tipo de política pelo amor de Deus. No nível urbano, né, um nível coletivo grande, se não tiver... Poxa. Então, olha só, o feminismo urbano, acabei que eu atropelei vários assuntos, não falamos. Né? Fala só um pouquinho do feminismo. É o seguinte, então, o livro a gente fez esse blog em 2013, e aí a gente pensou, aí deu 10 anos, 2023, do blog, das nossas produções, né?
nem sempre estava no blog. Aí a gente pegou e falou, pô, vamos fazer um livro comemorativo? Aí a Rossana conseguiu São vários artigos, né? Um edital pela FAPERJ para fazer o livro. E aí a gente pegou, selecionou os textos mais legais do blog e também alguns artigos produzidos em revista, em congresso e tal. Escolhemos lá, fizemos uma curadoria. E aí escolhemos os textos mais legais. A gente também atualizou um pouco esses textos, um pouquinho diferentes, assim. Tiramos algumas coisas, quando era muito específico de uma revista, de não sei o quê. Damos uma mudada e publicamos esse livro, Feminismo Urbana, que são vários textos. Ele é organizado em três, vamos dizer, temáticas, né? Então, a primeira temática é pensar de uma maneira mais abrangente, essas perguntas até que a gente está falando aqui, como o gênero se relaciona com o urbanismo, então uma coisa mais macro, né? Pensando como que isso é mais explicativa. E depois a segunda parte é mais focado na relação do corpo das mulheres e a cidade, então texto falando sobre isso. E a terceira parte é sobre movimentos sociais e a relação de gênero e cidade, né? Então, como a Rossana e eu também trabalhamos com vários movimentos sociais, a gente achou legal também. Então tem desde o movimento das prostitutas até vários movimentos de moradia, organização de mulheres, organizações de bairro. E aí assim montado o livro, a gente vende ele pelo preço de custo impresso, que é R$35, super baratinho. E não trouxe aqui hoje. Acabou, gente. Já ter vendido a gente chegou, aqui. juro pra vocês, a gente chegou a gente lançou ele no Enampur, ano passado, em Belém. A gente chegou não sei quantas unidades, vendeu tudo, assim, juro. Que delícia. Muito rápido. A gente não levou muito, porque a gente achou, vai carregar na mala, depois não vende, vendeu tudo. Acho que eram 20, acho que 30, é o tipo da literatura que a gente não tem porque tanto. tá faltando, né? Então, mas aí os meus que eu trouxe com pro bons Rio... autores, autoras. Aí, Leilo, os que eu trouxe pro Rio também acabou. Tenho lá em Maceió, acho que uns 10 ainda. Queria tanto te dar de presente. Não, mas vai rolar. A gente vai rolar esse presente. Não vai faltar oportunidade pra mas ele tá disponível também na internet gratuito. A gente também achou... ele tá digitalizado. A ideia é que o livro não é pra... Ninguém vive ninguém vive de livro, gente, nesse país, infelizmente. A ideia é que o livro seja... para as pessoas lerem, né? A ideia é divulgar mesmo. Então a gente vende a preço de custo, praticamente a preço de custo, o livro impresso. E o digital está disponível, quem quiser entrar no nosso blog ou no meu academia.edu, tá lá. Repetindo, o nome disponível. É Feminismo Urbana e as autoras é Diana Helene Ramos e a Rossana Tavares, professora da UF, aqui no Rio. Ela é da UF. Ela é professora onde eu me formei. Ai, que legal! Vem cá, esse projeto PANA, Tecnologia para Outras Formas de Construção, a experiência construtiva de mulheres e movimento. PANA é livro também, aí já é mais assistência técnica, como é que é isso? Ai, eu adoro esse projeto. Ai, gente, tão feliz de poder falar aqui das coisas que eu tô fazendo. A gente quer fazer. Obrigada! Tão bom! Eu fiz esse projeto, a gente escreveu esse projeto lá na UFAL. É um projeto sediado na UFAL. A gente concorreu a um edital de gênero e tecnologia, organizado pelo Canadá. Em Toronto, né, a Universidade de Colômbia. E aí foram selecionados 20 projetos no mundo. Nosso projeto é nacional, tá? Desculpa, tá? No mundo, assim, que é aqueles coisas do norte, né, da Europa, no caso do Canadá, para ajudar os mais pobres, né? Então, assim, 20 projetos de países em desenvolvimento. Meu amor, é coisa pra caramba. Mas é muito país. Mas mesmo assim, não é o mundo inteiro, é os países em desenvolvimento. Como é que é essa tecnologia? Vou explicar. Aí a gente foi selecionado e é muito legal, porque é isso, tinha gente da África, da Índia, de vários países da África, da Índia, da China. E a ideia era todo mundo se encontrar no Canadá, veio a pandemia. Aí teve que fazer tudo online, infelizmente. Inclusive a gente também ia fazer o projeto todo participativo presencial, teve que fazer quase 70%, 80% online, não teve jeito. E aí o projeto é o seguinte, a gente pegou projetos que a gente já trabalhava com movimentos sociais de mulheres, de construção, e a ideia era pegar esses projetos e conseguir financiamento para ajudar esses projetos e unir os três
com essa proposta que era estudar os canteiros de obra. Os canteiros de obra em movimentos sociais, movimentos de mutirão, são muito feminilizados, né? Porque o homem às vezes está no trabalho e a mulher... Não, e os movimentos de moradia... E elas querem ter a sua casa. Os movimentos sociais, em geral, tem mais mulheres, né? E são mulheres tem a ver que o marido abandonou, o pai dos filhos abandonou, então elas têm que ir à luta. Outra coisa que saiu também nos dados do IBGE, lá nesse texto que eu falei, que eu lancei agora, também sai que são mulheres sozinhas com filhos, que estão lá na escala mais pobre. Que é isso, né? Então, assim, nos movimentos de moradia, quem vai estar lá lutando por moradia porque não tem casa, porque não tem salário, geralmente também são mulheres negras, com filhos, mãe solo e tal. Então, a grande maioria são mulheres. Aí, na hora de construir a casa no mutirão, a maioria é mulher. Então, é um canteiro de obras com muitas mulheres. Esse lugar que geralmente é super masculino no nosso mundo hegemônico. Então, a gente queria estudar se as mulheres transformavam de alguma forma o jeito de organizar e de construir no canteiro de obras. Vocês queriam também aprender com elas, né? Exato. A proposta era juntar esses 3 canteiros, um é no Maranhão, um é lá em Alagoas, em Porto de Pedras, uma comunidade de pescadoras, no Maranhão, um quilombo, que estava fazendo uma padaria, lá em Alagoas elas estavam fazendo a sede da Associação de Marisqueiras, e aqui no Rio, era o projeto do meu orientando de mestrado, que elas estavam fazendo ali na Serra da Misericórdia, na Penha, fizeram uma horta, fizeram a sede, fizeram várias instituições também. Então a gente juntou os 3 para estudar esses canteiros de obras e fazer juntas um manual que mostrasse o que elas estavam desenvolvendo lá, que tipo de tecnologia, já que era um edital de tecnologia. Que tecnologia elas estavam desenvolvendo, sistematizar isso, criar um manualzinho. Você percebeu a diferença entre o canteiro de obra masculino e o feminino mesmo? Então, vou chegar, meu Deus. Aí a ideia era fazer um livrinho, né? Pra ficar com isso registrado, passar para outros lugares, né? De repente outras pessoas puderem usar. Só que é isso, aí no processo, o plano é uma coisa, chega no processo, a coisa se transformou pra caramba. Então a primeira transformação foi que em vez de virar um livro, um manualzinho, virou um livro. É um pano. É a coisa mais linda, né? Porque... Por que pano? Um pano. Então, nesse debate com as mulheres, a coisa do pano começou a aparecer muito. Então, assim, o pano pra carregar coisa. Você chama de pano porque é um utensílio mesmo. O pano que você faz uma dobradura lá e carrega coisa na cabeça. Que é uma técnica, né, pra você carregar. Pra carregar lata d'água na cabeça. Exatamente, é da lata d'água, mas você carrega tudo. Então, pra você carregar coisas é um jeito de carregar, deixar as mãos livres e ter mais força também, né, que nos braços, geralmente, equilibra, né? As mulheres não têm tanta, mas carrega na cabeça, né. Então, uma dobradura com pano que você fazia. A próprio turbante, que muitas mulheres usavam para proteger o cabelo da maresia, da poeira. Não é só uma coisa linda, né? Não, também é uma coisa. É um utensílio. A gente falou, equipamento de proteção individual. É um EPI. É um EPI. Então, essa coisa do pano foi vindo. Aí elas trocavam maneiras de dobrar o negócio, maneiras de fazer o pano que apoia a cabeça. E foi esse negócio matula, né? Que esse negócio se amarra, leva comida, leva não sei o que, a matula. Já ouviu essa palavra? E aí começou a surgir essa coisa do pano. E aí elas falaram, gente, mas por que a gente não faz um pano? Vamos fazer um pano. Um pano estampado com as coisas. Em vez de um livro, um pano livro. A gente acha tão maravilhosa essa ideia. É uma coisa que surgiu das próprias mulheres, né? Então elas vão fazer um pano. Então, um pano. E aí a gente no fim virou. Aí pesquisamos, dava pra imprimir no pano. Aí achamos que dava pra imprimir. E aí, além do pano, tem as dobraduras todas. Tem como fazer um turbante, tem como fazer a matula, tem como fazer esse pano que põe na cabeça. Tem como fazer um pano pra carregar um bebê também, que é outra coisa, carregar o bebê e conseguir trabalhar. Umas vão trabalhar com o bebê. E aí foi um projeto muito lindo, porque a gente ficou pesquisando que tipo de pano, né, que tem a elasticidade, a força pra conseguir segurar tudo isso, não rasgar, não sei o que tamanho de pano pra conseguir fazer essa dobradura. Então foi muito lindo o projeto, porque é um projeto também. E essa coisa do pano vocês viram, também, né? Tá falando de material, tá falando de estrutura, de resistência. E o pano. Vocês viram nos 3 canteiros essa existência? Essa coisa do pano aparecia sempre, inclusive nas reuniões, várias delas com vários turbantes, essa coisa do pano, de carregar, de fazer
Gente, eu esqueci o nome do negócio. Eu tô até imaginando, porque tipo, pano torcido, eu não né? acredito. Tem a dobradura de como fazer. Eu também queria ter trazido a pana. Chama pana, é o nome que elas deram, pana. Tem que ter outro Também queria dar a pana. O Cal tem que ter uma pana aqui, porque ela é linda. Não sei se vocês já viram. Temos paredes aí. A coisa mais linda do mundo, essa pana. A gente fala que ela é um objeto mágico, porque ela tem uma coisa, não sei se é porque foi feita coletivamente, que as pessoas fico encantada, sabe, com ela. Ia ser lindo uma pana aqui, eu vou trazer. Acabou as minhas também, porque assim, eu encontro alguém... Mas lá em Maceió, eu prometi. Ao vivo, a pana e o livro da feminismo urbano. E aí, agora eu já me perdi. Não, como... Eu só quero contar do processo de design. Primeiro, design do material. Então a gente estudou... foi me pesquisar em outras culturas como que era isso, porque na verdade várias culturas do mundo o pano é usado para várias coisas, para carregar, para essa coisa que carrega, né, que leva. Nunca tinha pensado nisso. Várias culturas, então pareô indonésio, aí o pano peruano, já deve ter visto aquele pano que carrega tudo, aquelas mantas, né, manta peruana, aí tem o lá no Japão também tem. Na Índia eles usam uns panos pra carregar toda a roupa lavada, roupa suja. As motos têm uns panos assim. E eles amarram, a matula, né? Amarram e levam feno. Levam tudo. No mundo inteiro, na verdade. No mundo inteiro. Aí a gente começou aí foi aí que a gente escolheu também o tamanho, o tipo de tecido, fazendo essa pesquisa também, os tamanhos, os vários tamanhos. Tem um artigo contando tudo isso aí, desse processo de projeto. E aí também a gente chamou uma consultora aqui no Rio, que é moçambicana, e ela levou pra gente a capulana, que é esse pano muito usado em Moçambique pra tudo também. Mostrou pra gente como fazia a dobradura, levou o pano. Foi aqui na Serra da Misericórdia. A gente fazia online os encontros, né? Mas alguns presenciais. Então foi o encontro com a capulana, foi aqui na Serra da Misericórdia, mas online com as mulheres de Alagoas do Maranhão. E era lindo esse encontro também, porque elas tinham tanto em comum, apesar de ser... com essa distância aí, enfim. Nossa, gente, foi esse projeto, assim, foi um presente mesmo, foi muito lindo. Legal. E aí eu vou contar do design do desenho, né? Diga. Aí como que a gente escolheu como ia ser o desenho? Então, a gente fez, antes de chegar na pana, a gente criou uma oficina baseada em cartografias. Então a gente criou uma metodologia padrão para fazer nos 3 lugares tão distantes e conseguir pegar materiais comuns. Então a gente criou uma metodologia de cartografia que era cada uma fazer... uma coisa que a gente faz bastante em projeto participativo, um mapa mental, cada uma faz um mapa mental do bairro, mas focado nos recursos, né? Onde elas buscam material, aquela coisa para pensar a produção no canteiro, né? Então o mapa era voltado para isso. No seu dia, o que você faz para dar conta de tudo que você tem que fazer, as atividades que você tem que fazer no dia? Porque o canteiro não é só o canteiro. O canteiro tem que comer para ir no canteiro, tem que levar a criança para ir no canteiro. É um trabalho. Tudo faz junto, né? Tá tudo misturado. Onde deixa a criança para ir no canteiro, tem um lugar no canteiro onde as crianças ficam, enfim. Então a gente fez um mapa individual, elas apresentavam o mapa, aquela atividade que vocês já devem ter visto em outros processos de urbanismo participativo, cartografia social, e depois faziam um mapão junto, pra gente mapear os recursos. Então, foi daí que foi surgindo o pano, nananana. E aí quando a gente começou o processo de design, de desenho, que também era participativo, a gente tinha, junto com as arquitetas, uma designer, porque lá o FAO é arquitetura e design, a faculdade. Então era um projeto que também tinha professores do design. Então a gente trabalhou com o design participativo também. E aí na hora de criar o design, o desenho, né, que ia aparecer no pano, as mulheres começaram, não, vamos usar os desenhos que a gente fez. Os desenhos das cartografias. Olha, e aí a gente pensou assim, nossa, mas as cartografias, olha só, porque elas foram trazendo isso, mas porque cada tecnologia é vinculada a um lugar. Não é uma coisa, porque no nosso manualzinho a gente imaginou, sei lá, tal coisa, né, o turbante. Não, cada coisa é de um lugar. Tem que aparecer o lugar no... Quem é o autor ali da questão? Maravilhoso, lindo, tudo a ver com urbanismo, com tudo, né? Geoprocessado. Ai, gente, maravilhosa. Aí elas falaram, não, vamos botar as nossas tecnologias, que aí cada uma... Aí as tecnologias também, assim, as tecnologias eram um chá que ajuda, não sei o quê, um negócio que cura os machucados. Elas nem sabiam. As tecnologias são essas. Tipo assim, machuquei na obra, passa não sei o quê. Uma receita de comida que é boa de levar, não sei o quê. Então, não estraga tanto. As tecnologias são essas, é também lindo isso. E aí cada território escolheu 2 tecnologias para apresentar.
E elas reivindicaram, então, que aparecesse o território no mapa. Então, elas também escolheram juntas, a partir dos mapas da cartografia, cada território ia ter uma árvore, que eu acho lindo também. Uma árvore representando cada território. O Quilombo escolheu o baobá, que é essa árvore africana, né, de origem africana. As mulheres da serra escolheram a aroeira. E as mulheres lá da colônia de pescadores escolheram o coqueiro. Tudo a ver. Ai, gente, Os 3 lugares. E aí a gente começou pensando, então a árvore vai ter a árvore. E elas aparecem no pano também? Não, elas não, o território. Não, tem elas na hora do... Porque no centro do pano são só as dobraduras do pano. Ah, tá. São as dobraduras que você faz com o pano. Então tem o turbante, tem... Gente, eu tenho que lembrar esse nome até o fim. Não acredito que eu esqueci. O turbante, ai, gente. Pra carregar a matula, Nana. Aí, nesse caso, são as pessoas fazendo a dobradura, né? Então, várias delas a gente desenhou elas fazendo, né? Então, é elas, mas sem ser exatamente o nomeado, é ela. E aí, depois tem as outras receitas, né, que tem aqui, com as árvores. Então, cada território tem a sua árvore. E elas quiseram botar... um objeto do coração, gente, além de... E aí, os mapas, as cartografias que elas fizeram estão embaixo das árvores representando o território, né? Então, por exemplo, as pescadoras, um território na beira do mar. Aí tem coqueiro, tem barquinho, tem peixinho, que elas tinham tudo desenhado isso. Olha. Tá lá os desenhos dela. Aí aqui no Rio, que é a Serra da Misericórdia, é um morrinho. É um morrinho, tem um morrinho, as casinhas. E lá no Maranhão, que é um quilombo na mata mesmo, é uma mata. Tudo elas que desenharam, né? Então a gente colou. Então, assim, o pessoal do design, foi o escritório modelo de design que fez, coordenado pela Eva, essa professora que fez, professora do design. Eles deram um jeito de pegar desenhos de, sei lá, 20 mulheres diferentes e deixaram que você olha, assim, a pana parece que é Parece um desenho só. um desenho só. Uma estampa. Mas sai de 20 E cá, não dá pra gente mulheres. fazer uma blusa com ela? Então, a gente disponibilizou, ele tá disponibilizado PDF para você imprimir em A4, se quiser fazer um painel, colar, ele tá disponível na internet de graça. É só a pana que só teve 200 unidades. É caro a gente imprimir no pano. O Canadá, apesar de achar que tá ajudando os países em desenvolvimento, deu bem pouco dinheiro, não dava para pagar nem bolsa de mestrado e doutorado para as nossas pesquisadoras. Mas é isso, a gente fez 200 unidades. Um reconhecimento. E aí é muito bonito, porque é isso, a pana ela é um desenho feito por várias mulheres. E tem outra coisa. Conta uma história, né? Conta uma história. E é um livro pano, né? E é isso, a gente fala que ele é um objeto mágico. E ainda tem essa coisa de que a gente chegou na hora de... tem 3 árvores. Aí elas falam, não, a gente colocou assim, as 3 árvores, uma em cima da outra, né? 3, tipo um triângulo. Aí elas falaram, gente, mas se é um pano, não precisa ter em cima e embaixo. Não é livro, não precisa ter em cima e embaixo, vamos fazer um círculo. Olha, então elas vão girando. Aí elas são um círculo, como se fosse um planeta, assim, né? Você pode... porque o pano a gente gira. Então tem essa coisa também bonita de não hierarquia, né? A coisa do círculo, que tem muito a ver com o feminino, ou culturas não hegemônicas, isso né? vem delas, o né? circular africano, né? A roda de samba, a roda de capoeira, o círculo, sabe? Ai, gente, esse trabalho é muito lindo. Esse eu não amo sabia esse que era trabalho. tudo, não. Vou trazer eles pra vocês botarem ali, ó, bem lindo. Olha, outro lugar que vocês acham. acham. Paredes aqui pra gente. Olha só, vamos lá. Se vocês hoje tivessem Ministério da Cidade, Secretaria de Planejamento Urbano, quero a Júlia e quero você se me dizendo, qual é a tua primeira canetada? O que você acha assim que você faria em prol dessa tua experiência, mulheres, pode ser uma construção, pode ser um decreto, pode ser um serviço. Me fala, me dá tá com a caneta na mão hoje, o que você quer começar? Pode ser quer passar a mão pra mim, né? Posso falar, você que sabe? Pode, se você quiser pensar na sua cidade específica. Não, acho que é legal pensar de forma geral. Ou pode ser. Eu tô atualmente muito numa coisa de pensar a importância de reflorestar cidades. Então, quebrar concreto, plantar. E acho que também maiores restrições ao uso do automóvel. Acho que não dá, gente. Automóvel não dá. Então, você vai, automóvel é assassino, é nocivo, é poluente. Ele ocupa um espaço, ele é um automóvel vinculado à ideia individual, que ocupa um espaço enorme. Não tem condição. Automóvel não dá. A gente tem que coibir o uso, taxar.
Tipo, tem país aí que você não pode... Acho que Londres, o centro de Londres, você tem que pagar pra andar no... Tem, você tem que pagar uma taxa diária pra pagar. Se você entrar no centro de Londres de carro, você paga o pedágio. E é bem caro, não é uma coisa tipo, tá bom, vou pagar... Não, quer andar de carro? Então você dói no bolso. Você quer ter o conforto que é andar de carro? Lógico que assim, não dá pra proibir carro e deixar o transporte público como é nosso transporte público. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Tem isso. Mas não dá, carro não dá, gente. Em bairro residencial, tudo bem. Você caminhou para o centro da cidade, um monte de pardal. Você é tanto pedágio que você paga que. Mas é caríssimo. Não dá. Caríssimo. E o IPVA, o correspondente a IPVA lá, é o preço quase de um carro novo. Então é como se você tivesse que trocar o carro todo ano. Ou seja, as pessoas lá. Eu estive lá quando eu fui na Malásia, no congresso, eu acabei visitando uma amiga que mora em Singapura. E ela falou, não, aqui não tem carro, não tem condição, é impensável. É porque o Brasil pegou muito essa cultura americana, né? De carro, e ter um carro, um símbolo o mercado consumidor que foi criado. E dos anos 60 você ter um carro é um símbolo de conquista, você tem dinheiro, você tem um carro. Então, de felicidade. De felicidade. Você ter um carro é isso, você venceu na vida. E a gente quer ter carro, porque às vezes, tipo assim, é tão ruim andar na cidade de outro jeito, você fala, gente, eu quero ter um carro, não aguento mais. Mas assim, eu acho que o centro do Rio ele conseguiu bem pouco. Rio é melhor, mas eu acho que ele conseguiu, cidades... porque eu lembro de eu muito nova vir pra Rio Branco de carro. Porque meu dentista, meus médicos eram aqui, porque meus pais trabalhavam com parava seu carro em qualquer lugar, né? E aí eu lembro muito de vir de carro. Então era e hoje em dia, pelo menos eu sou uma pessoa que fala, se eu vou pro centro do Rio, eu não vou de carro, porque é horrível vir de carro pra cá. Sim. Então, e é fácil vir de metrô, de ônibus, querendo ou não, óbvio que não todas as partes da cidade do Rio. Não, mas é fácil, mas quando você vem pro centro do Rio, você sente mais a vontade de vir de metrô, de vir de ônibus, porque tem um fácil acesso dependendo do bairro que você mora, claro. Mas eu acho que é mais... Então o teu projeto como... Fim aos carros, morte aos carros. Morte aos carros e mais árvores, perfeito. Eu sou dessa linha. Reflorestar a cidade. Morte aos carros. Não, o carro é assassino, gente. Tem vários dados que mostram a quantidade de gente... de mulheres, o ser humano... vulnerável, criança, idoso, que é atropelado, que morre, que... O ser humano precisa de verde, né? De árvore. Ciclistas, a gente tem uma ciclista amiga minha, Marina Arco, acho que todo mundo conhece, né? Que era militante, pesquisadora lá da USP, foi assassinada em São Paulo. E o cara foi punido agora, né? Faz um mês, conseguimos, né? Acho que é isso. Uma mulher da USP, uma mulher branca, com uma puta mobilização por trás. Desculpa, gente. Uma grande mobilização por trás, mas é uma conquista enorme, né? A gente conseguir que o cara que atropelou e não socorreu, limpou as marcas no carro, inclusive. Ele sabia que estava fazendo um crime. Ele foi punido, entendeu? Então eu acho que é isso, não dá. Essa lógica de cidade não dá mais, gente. Não dá. No meu mestrado eu Fora a poluição, que é o que você falou. Eu cito isso de quanto que a saúde gasta com pessoas atropeladas. Com pessoas, é um dinheiro bem alto gasto. Altíssimo. Por pessoas que são atropeladas, por pessoas que não têm uma cidade que é viável a gente, para o pedestre, para o ser humano. Ou seja, a gente não desenha. Brasília, por exemplo, é uma cidade no auge, né, do pensamento da cidade é para os carros. Eu vou bastante a Brasília com a minha família eu de lá. agora como conselheira e eu falo, gente, sempre que eu vou, eu sempre fico meio chocada assim, mas eu acho muito curioso que as cidades satélites de Brasília são muito mais voltadas para o caminhar. Então as cidades que foram feitas pelas pessoas que fizeram Brasília, porque Águas Claras, Taguatinga, Samambaia, ali o Cruzeiro, então as pessoas que fizeram Brasília, elas fizeram os bairros delas, né? E esses bairros são muito mais caminháveis do que Brasília em si. Eles têm centro comercial, eles têm as ruas. A gente não pode chegar a falar, Brasília foi um erro histórico, porque era realmente, estamos falando de 60 anos atrás, onde realmente... Não, e tem coisas interessantes. A Superquadra... Eu acho que a unidade de vizinhança é muito boa. São interessantes, gente. É um sonho aquilo ali. Inclusive porque é restrito ao automóvel, você consegue levar até a escola, eu acho que a unidade de vizinhança é ótimo. A ideia era, você quer caminhar, você vai aqui para esse parque, você vai para essa lagoa, você vai... Tudo era setorizado, né? Mas eu acho que é isso. É óbvio, é setorizado, mas você andar em volta das quadras, pelo menos eu que sou mulher e tal, você não se sente seguro, porque ali em volta das quadras tem a Via Expressa, aí uma calçada gigante, só tipo de mato, até chegar num bloco. Então aquele espaço ali, eu falo, cara,
eu tenho a sensação de que eu vou entrar e eu vou morrer. Sabe? Tipo, à noite, então... Ainda mais nós, cariocas, que temos essa... Exatamente. A segregação de uso, né? A segregação de uso eu acho muito... E você teria outra ideia? Você é secretária junto com ela, no mesmo ministério. Eu gosto muito da ideia de que eu fui pra... Acho que foi em Berlim que eu vi isso. Eu acho que mais dos prédios corporativos que tem creche. Né? Os prédios corporativos que as pessoas vão trabalhar. Na verdade, existe lei, né? A lei, aqui no Brasil ele tem lei que pega, outro que não pega, que nem doença, né? Mas é muito comum, né? Tem. Tipo, como diz Hermínia Maricato, temos várias leis. Mas ela é muito comum, é falta de lei. Você ir nos prédios corporativos e na base deles, no térreo, um térreo super ativo, que aí você já traz essa questão do térreo ativo, né, pra rua, que são as creches e os trabalhos eles permitem, né, porque também não é só ter uma creche e a pessoa fica lá trabalhando infinito, não, você permite que você pode descer, amamentar a criança que não amamenta, a criança chora, não tá se habituando àquele lugar, aí a mulher desce, porque geralmente são as mulheres que levam os filhos pra creche, mas eu acho que essa questão do corporativo ter uma creche perto, pelo menos uma escola dessa fase mais inicial, a creche fazer parte do programa de atividade. É isso, fazer parte do programa de atividade. Ela é mais um ponto de viajante, ela é mais um ponto urbano, ela é mais um ponto, não só de porque as creches ficam num lugar de moradia, de um bairro mais quieto, mas as pessoas precisam trabalhar. Então, eu quando era criancinha, olha só, mais eu e minhas experiências sexagenárias. A minha mãe era servidora pública federal e havia creche para servidores públicos federais, né? E eu me lembro, minha mãe me deixava, bem pequena, mas eu lembro, minha mãe me deixava na creche, e às vezes ela me pegava e me levava, e era assim bem do lado, né? Minha mãe trabalhava no IPASE, atual INSS, né? Enfim, e era uma creche do governo. E isso, é o caminhar, né? Você consegue, tipo, ir pro seu trabalho e deixar seu filho na creche num caminhar, tipo, não que a creche num lugar e o meu trabalho é no outro, aí eu preciso de carro, eu preciso de uma van que busque meu filho, que faça isso, então, tipo, eu acho que creche perto de trabalho, acho que seria o meu primeiro decreto. Cidade por mulheres para todos, é cidade verde, é cidade menos ou quase sem carro, ou só com essencial de carro, é uma cidade com creches, é uma cidade com segurança, com iluminação, enfim, é cidade com praças, né? Agora mesmo o Rio de Janeiro está numa... calçada nivelada, calçada larga. Isso, com caminhabilidade. A gente está numa discussão aqui no Rio de Janeiro agora sobre o buraco do Lume. Você está acompanhando essa discussão? É uma verdade, é um terreno. Ele tem esse apelido, que é os apelidos urbanos aqui do Rio, né? Buraco, porque ele era, durante anos, essa empresa chamada Lume tentou fazer um prédio, isso nos anos 70, e foi à falência antes das fundações. Então ficou aquele buraco. E ficou o buraco. Décadas, sei lá. E aí todo mundo, o buraco do Lume. Lume porque era o nome da empresa. Enfim, aos poucos a prefeitura, a empresa faliu, coisa e tal, ficou lá na justiça, a prefeitura tomou conta, tapou o buraco, que custou uma fortuna e fez daquilo, encampou junto com a Praça Mário Lago. Hoje, os antigos proprietários já venderam, coisa e tal, estão querendo construir uma coisa que já é praça há décadas. Inclusive essa praça tem uma questão muito curiosa, que são aqueles caminhos de desejo que as pessoas chamam, né? É uma praça mega cheia de concreto, aí aqui tem um gramado, mas nesse gramado tem vários caminhos que as pessoas fazem no dia a dia, o próprio passo, né? Que é aquelas praças que você faz, ela meio que... Ela não tem um formato certo, né? Geométrico, o buraco do Lume tem um formato orgânico. Mas tem esses caminhos que a população faz no dia a dia, que sai do metrô, que vai pra barca, então é aquele caminho certinho que liga um ponto ao outro. Isso e é certinho. Tinha uma lógica, dava pra ver. Tem uma lógica, né? É exatamente quem sai da barca e vai pro metrô, ou seja, lugares. Mais praças, por favor. Sim. Né? Não olha, tanto prédio abandonado no centro do Rio, porque você pode retrofitar, e ali estão querendo fazer justamente um prédio de moradia. Mas enfim, são as discussões urbanas, prédio ali, são as discussões das cidades grandes, das cidades médias. Eu acho que temos a discussão. Vamos finalizar, que já estamos acabando o nosso prazo, o nosso programa. Eu quero agora que você, Júlia, começa você, vamos deixar a nossa convidada. Fala o que você quiser, abre seu coração, mais trabalho, mais representatividade, reivindique. Primeiro eu quero agradecer pelo convite que você fez de um tema que o urbanismo, eu falo que eu comecei a fazer faculdade de arquitetura, mas eu sempre gostei muito mais de urbanismo do que de projetos arquitetônicos. Eu queria dizer que eu acho que as faculdades tinham que ter mais aulas de urbanismo. E eu acho que as pessoas não fazem ideia do quanto que uma cidade afeta o dia a dia delas.
Por exemplo, eu falo que eu moro há 3 anos perto do metrô, em frente à estação do metrô, e eu falo que isso mudou a minha vida. Tipo, eu vou mais à praia porque é mais acessível, eu vou mais ao shopping porque é mais acessível, eu vou mais aos lugares, tipo... Eu me movimento mais porque eu não tenho essa preocupação de que eu vou ter que pegar o metrô, depois um ônibus, depois outro lugar. Então eu acho que a cidade tem que ser mais abrangente na questão do metrô. Os meus amigos me zoam muito, falam, Júlia ama metrô. E eu falo, gente, eu adoro metrô, eu acho que um transporte público... Você quer mobilidade. É isso, eu quero mobilidade para as pessoas. E eu acho você tem uma cidade enorme e você quer ir em todos os lugares. E eu acho que é um transporte que ele não é tão... de uma maneira tão... não feio, assim, mas tipo o BRT, né, que cruza, tipo, a cidade, fica aquele negócio, aquelas... E aí o BRT vem naquela questão de criar mais uma via expressa, criar mais uma questão que eu não sou muito a favor. Então eu acho que é isso. Eu acho metrô que tão clean, né? Tão escondidinho. Vai ali, você ir, cara, metrô, elétrico. Metrô em cada esquina, sabe? Seria incrível. É o seu sonho de consumo. É o meu sonho de consumo. Fala você. Eu vou finalizar. Vou só fazer um link que você falou, porque eu queria até fazer uma propaganda que o projeto pedagógico da UFAL é muito lindo. Se um dia vocês quiserem até conversar sobre isso. Cheguei lá, já estava pronto, não ganhei de presente isso, mas é um projeto pedagógico muito legal que é voltado, assim, o foco é urbanismo e planejamento urbano, tipo assim, não é um foco, assim, mas perto de outros, tem uma importância muito grande perto de outros projetos pedagógicos. Então, por exemplo, não é no final o urbanismo, né? Que assim você parece que assim, não, é no final. Não, começa logo de cara. O urbanismo porque assim, o primeiro ponto é urbanismo, né? Então, assim, entendendo a complexidade do todo, você pode pensar depois a parte, né? Sim. Então essa é a ideia do projeto pedagógico, é muito legal, é lindo o projeto pedagógico mesmo. E tem, assim, tem discussão em disciplina, eu dou essa disciplina, tive a sorte também de ganhar essa disciplina de presente, que chama Identidade, Cultura e Desenvolvimento, que é uma disciplina no primeiro semestre de extensão, maravilhosa, e que ela discute, tem lá na ementa a interseccionalidade, né, que é pensar a questão de classe, raça e gênero de forma articulada. Tá na ementa da disciplina, então assim, tem cursos, eu acho que estão tentando já, são poucos, né, eu não vejo isso em outros lugares, mas a gente está aos pouquinhos. É muito bonito esse projeto pedagógico, eu tive a sorte de ir pra lá já com esse projeto pedagógico lindo. E o que eu ia falar, pra finalizar, que eu ia falar um negócio, quando você falou, eu lembrei disso. Falei, eu vou falar da UFAL, que é muito bonito o projeto pedagógico. Eu ia falar, o que era mesmo, gente? Eu esqueci. Peraí que vai vir. Vai, então não quero atrapalhar. Lembrei o seguinte, que é um negócio que eu falo aí, tô falando desse artigo porque agora acabou de sair do IBGE 2022 em números, né? E aí o que é isso, quando você vê os dados do mais recente IBGE, você vê que quem tá ali na ponta das desigualdades urbanas, da segregação, é isso, são mulheres negras, mulheres mães solo, né, com salários aí muito baixos. Então assim, não dá mais, isso que eu queria falar como final, não dá mais as nossas políticas públicas não pensar em questão de gênero, de raça e de classe nas políticas, não dá. Não dá mais pra ficar falando que, não, depois a gente resolve a questão de gênero. Depois a gente resolve a questão de raça. Não dá, gente. Tá claro nos dados que isso ainda marca de forma, assim, muito forte a pobreza e a segregação urbana. Então é isso que eu queria deixar de falar pro final, eu falo isso no texto também, que não dá mais pra negligenciar isso. Claro. E pra não negligenciar isso, tem que ter formação. Sim, com certeza. Então os cursos têm que falar de classe, de raça e de gênero, porque senão não vai conseguir resolver a problemática urbana depois, não vai. Então tem que ter formação e a política pública não dá mais pra negligenciar. Acabou, gente. Não chega. E falta muito não ser urbanista no entendeu? Brasil, né? Tipo, é pouco o ser urbanista no Brasil, né? Tipo, você vê muita vaga de no lugar de urbanista você tem políticos, né? Fazendo o político atua muito como urbanista no Brasil, fazendo né? urbanista do capital, urbanismo, escritório, né? Escritório de urbanismo, escritório de planejamento. A gente trabalha muito no setor público mesmo, a gente né? tem muito mais questão do setor público. Mas é isso, eu queria finalizar com isso. Não dá mais pra achar que essas questões são perfumaria. Elas fazem parte da estrutura capitalista, tem que ser pensada nas políticas públicas e na formação. Porque como a gente vai compensar a solução se a gente não entende como isso se constitui? Então é isso. Então, formação e vamos então acabar o nosso programa. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada, Diana Helene. Obrigada pelo convite, e você vai vir mais demais. Só convidar. Tchau. Tchau, gente.